E nos próximos capítulos da novela Renascer, Jacutinga voltará para a vila e descobrirá que as coisas estão muito piores do que o Rashid tinha lhe dito. Norberto arregala os olhos e, ao ver o seu grande amor chegar, ele conta a ela da emboscada que Egídio sofreu e da perda do filho de João Pedro e Sandra. E Jacutinga, sorrindo, fala: aquele Egídio não toma jeito, mas não se preocupe, Norberto, que eu voltei para ajudar João Pedro e também para contar tudo o que eu sei sobre a família dos Coutinho e que eu tinha prometido nunca revelar, mas eu não posso deixar Egídio continuar fazendo todas essas maldades. Norberto, curioso, pergunta do que se trata esses segredos e Jacutinga responde: eu vou te contar, mas não agora. Agora eu quero que você me prepare uma coisa. Jacutinga pega uma folha com uma lista e entrega para Norberto. Norberto olha, arregala os olhos e avisa: você pode deixar, que eu vou preparar tudo do jeitinho que está escrito aqui. Jacutinga, ao chegar na sua antiga casa, encontra João Pedro e Sandra e revela aos dois um segredo que fará o amor dos dois se reacender. Jacutinga se aproxima do quadro em sua sala e o rasga. E todos, ao ver o que tinha dentro, ficam completamente chocados. O maior segredo de Egídio será revelado e o coronel terá o pior castigo de todos. Jacutinga, após ter revelado algo para Sandra, a moça olha para João Pedro e fala: eu achei que o nosso amor era impossível, mas graças a isso que Jacutinga me contou, agora eu sei que o nosso amor é possível, João Pedro. Mas antes de continuar, me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E deixe o teu like se vocês querem que João Pedro e Sandra voltem a ficarem juntos. Isso tudo poderá acontecer quando Jacutinga decide voltar para a vila e vai até o bar de Norberto. Norberto, ao ver o seu grande amor, arregala os olhos e, sem acreditar, pergunta: Jacutinga, é você mesmo? Você voltou? Depois de tantos anos? Jacutinga se aproxima do amigo e diz: voltei, Norberto. Eu encontrei um teu amigo, o Rashid, e ele me contou tudo o que estava acontecendo aqui e o que Egídio estava fazendo com João Pedro e os Inocêncio. Norberto, sorrindo, fala: aquele tuco azarento quer dizer que ele conseguiu te encontrar, mas me diga, cadê ele? Jacutinga fala: ele disse que ainda tem umas coisas para resolver com seus filhos, mas que voltará. Mas e você, amigo? Como você tá? Me conte tudo o que está acontecendo por aqui. Norberto encara a amiga e diz: as coisas aqui estão cada vez pior. O pobre do João Pedro perdeu a filha e um dos filhos de Inocêncio, o José Venâncio, foi baleado e foi dessa para melhor. E agora até o Egídio também foi baleado, mas aquele ali é tão ruim que sobreviveu e tá bonzinho, jurando vingança. Jacutinga, ao escutar, fica preocupada e diz: então as coisas estão piores do que eu poderia imaginar. Norberto, curioso, pergunta: mas me diga uma coisa, Jacutinga, por que você decidiu voltar depois de todos esses anos? Jacutinga responde: eu jurei para Maria Santa que eu teria cuidado de João Pedro e eu voltei para isso, para dar uma lição em Egídio e ajudar o João Pedro. Norberto, preocupado, pergunta: mas como você pretende fazer uma coisa dessa? Você não me veio até aqui para se meter nos enroscos desses coronéis, não foi? Jacutinga o encara e fala: me diga uma coisa, Norberto. Você guardou o quadro que eu te pedi? Norberto diz: eu deixei lá na tua antiga casa, mas está intacto do jeitinho que você deixou. Jacutinga fica feliz e diz: obrigado, amigo. Aquele quadro é a nossa maior arma contra o Egídio. Eu escondi dentro tudo que eu sei sobre os Coutinho e todas as provas.
Roberto, ao saber, arregala os olhos e Jacutinga pede um favor. Eu quero te pedir que você me prepare uma coisa, Roberto. Roberto, sem nem mesmo pensar, responde. É só você me dizer o que eu te preparo. Jacutinga pega um pedaço de folha com uma lista, entrega para o amigo e fala: eu preciso que você me prepare isso aqui, mas tem de ser do jeito que está escrito. Roberto olha para a lista e diz: mas o que você está querendo aprontar com isso aqui? Jacutinga, sorrindo, fala: eu quero preparar uma surpresa para o Egídio, um presente de boas-vindas. Enquanto isso, Egídio, conversando com Eliana, fala: você viu do que aqueles inocentes são capazes? Esse tiro que eu levei só serviu para provar que não se pode confiar naquela família. Eu tenho que estar muito atento. Eliana, preocupada que o coronel faça alguma besteira, responde: mas até agora, ninguém descobriu ainda quem foi que te deu esse tiro. Pode ter sido qualquer um. O filhote de Pica-Pau, com sangue nos olhos, diz: isso aqui foi coisa daqueles inocêncios. E disso eu tenho certeza. E digo mais, eu tenho pra mim que foi aquele moleque de João Pedro. Eliana, ao ouvir, assustada, fala: você não vai fazer nenhuma besteira, não é mesmo, Egídio? O coronel, em modo irônico, fala: eu vou deixar a justiça fazer o seu trabalho como tem que ser feito. Agora, se você me der licença, eu tenho que encontrar Massal. Eliana fica desconfiada de Egídio e, vendo o coronel saindo, pensa: isso aí deve estar tramando alguma coisa. Eu só espero que ele não faça nenhuma besteira contra o João Pedro. Egídio vai até seu armazém e pergunta a Massal: e então, você fez como eu te mandei? Massal fala que sim, mas diz: o patrão tem certeza que isso vai funcionar? A polícia já veio falar comigo. O coronel afirma: você não se preocupe que eles nunca irão descobrir o nosso plano. Eles nem sequer vão desconfiar. Massal fala: eu devo admitir que nunca pensei que o senhor ia me pedir uma coisa daquela. Pedir para que eu atirasse no patrão. Egídio, sorrindo, fala: aquele foi o único modo que eu encontrei para me vingar de João Pedro e separar ele de uma vez por todas da minha filha. Eu vou culpar ele pelo que aconteceu comigo e Sandra nunca mais vai querer olhar na cara daquele tabaréu. Massal se aproxima do filhote de Pica-Pau e pergunta: então foi por isso que o senhor mandou eu limpar e esconder a arma que eu usei lá no quarto de João Pedro? Egídio encara o empregado e fala: foi para isso mesmo. Quando o delegado encontrar aquela arma no quarto de João Pedro, não vai ter advogado que tire aquele moleque da cadeia. O coronel se aproxima do capanga e fala: agora você, Massal, só precisa fazer uma ligação anônima para a polícia e falar que viu o João Pedro quando atirou em mim. Massal, sem perder tempo, faz como o patrão mandou. O capanga pega o celular e, ao ligar para a polícia, ele acusa João Pedro. A polícia, logo depois, vai até a casa do rapaz. Diocleciano, ao ver o delegado, pergunta: mas aconteceu alguma coisa, delegado, para o senhor ter vindo até aqui? O delegado então fala da ligação anônima e Zinha, que era ali, grita: mas isso é um absurdo. O João Pedro nunca que faria uma coisa dessa. O delegado, no entanto, fala: isso aí não sou eu que devo julgar. O meu dever é apenas investigar. E por causa dessa denúncia anônima, e sabendo já que João Pedro e o seu sogro estavam sempre brigando, eu vim até aqui para revistar essa casa. E se vocês me derem licença, eu quero começar pelo quarto de João Pedro. Zinha tenta se opor, mas Diocleciano fala: se acalme, Zinha. Vamos deixar o delegado fazer o seu trabalho. Até porque eu tenho certeza que ele não vai encontrar nada aqui dentro.
O delegado entra no quarto de João Pedro e depois de alguns minutos ele sai. Zinha e Diocleciano o encara e a filha de Jupará fala: "Satisfeito, delegado? Eu avisei que vocês não iam encontrar nada ali dentro." O delegado olha para a moça e diz: "Na verdade, encontramos uma arma lá dentro e tudo leva a crer que é a mesma que foi usada em Egídio." Diocleciano, preocupado, fala: "Mas isso é impossível, não pode uma coisa dessa. O João Pedro nunca que faria uma coisa como essa. Me diga, delegado, quem foi que fez essa ligação? Isso tudo só pode ter sido uma armação." O delegado diz: "Como eu já disse, foi uma ligação anônima, e como ele não se identificou, é impossível dizer quem tenha sido. Mas de qualquer forma, nós vamos precisar levar o João Pedro. O senhor pode chamar ele?" Diocleciano diz: "Ele não está aqui. Ele foi até a vila para falar com a sua mulher, a Sandra." O delegado, sem perder tempo, sai e vai até a casa de Sandra para prender João Pedro. Izinha, desesperada, tenta ligar para o amigo, mas o rapaz não atende. Enquanto isso, João Pedro discute com Sandra. A filha de Egídio pergunta: "Eu sei que já te perguntei isso, mas eu preciso que você me diga de novo, João Pedro. Você tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com meu pai?" O filho de Maria Santa, sem pensar duas vezes, responde: "Mas é claro que não. Eu até acho que aquele filhote de pica-pau merece, mas eu nunca faria uma coisa dessa em consideração ao amor que eu ainda sinto por você." Sandra, ainda desconfiada, fala: "Mas você já ameaçou tanto o meu pai, e além do mais, quem mais faria uma coisa dessa?" João Pedro ri e diz: "Pelo amor, Sandra, o que não falta são inimigos para o teu pai." E naquele instante, o delegado chega. Sandra, ao ver o delegado, se assusta, e João Pedro pergunta: "Mas o delegado por aqui? Aconteceu alguma coisa?" O delegado Nocia fala: "Infelizmente sim. Eu peço que você me acompanhe até a delegacia." João Pedro, revoltado, fala: "O senhor ainda tá com as suas desconfianças? Eu já falei que eu não tenho nada a ver com aquele tiro que aquele filhote de pica-pau levou." Sandra, assustada, fica calada, escutando tudo. E Dona Yolanda vai até a sala e, vendo o delegado querendo levar João Pedro, a ex-mulher de Egídio fica desesperada. E o delegado, se aproximando de João Pedro, diz: "Mas acontece que encontramos a arma do crime no teu quarto, e agora eu peço que você me acompanhe." João Pedro, ao escutar, arregala os olhos e grita: "Impossível! Não fui eu! Isso deve ser alguma armação." Sandra olha para o marido e diz: "Eu acredito em você, João, mas agora você tem que ir e esclarecer toda essa situação." O filho de Maria Santa sai algemado e vai para a delegacia. E Jacutinga, vendo o rapaz sendo levado, a mulher se apressa e vai até a sua antiga casa. Ao chegar lá, ela encontra Sandra e Dona Yolanda, desesperadas. Yolanda, vendo Jacutinga, fala: "Mas você não é a Jacutinga?" Jacutinga diz que sim, e explica toda a situação que a fez voltar. E ao saber o que tinha acontecido com João Pedro, fala: "Isso é impossível. Eu conheço bem João Pedro, e ele nunca teria coragem de fazer uma coisa dessa. Tem alguma coisa errada com isso." Sandra, aflita, diz: "Isso tudo é culpa minha. Eu não devia de ter ficado aqui. Eu tinha que ter ido embora. Que talvez, quem sabe, assim o ódio entre as nossas famílias teria parado." Yolanda se aproxima da filha e avisa: "Esse ódio, minha filha, é de muito antes de você nascer. Você e João Pedro não tem nenhuma culpa disso tudo." Sandra, ainda nervosa, diz: "É por isso que eu falei
que o nosso amor é impossível. Eu acho melhor, mãe, eu ir para Salvador. Quem sabe assim, João Pedro me esquece e consegue viver uma vida normal, em paz. Jacutinga, ao ouvir, interrompe a garota e fala: nem repita uma coisa dessa, que eu vim aqui justamente para ajudar você, João Pedro. Sandra pergunta como, e Jacutinga, se aproximando do quadro na sala, o rasga e vários documentos caem. Sandra e Yolanda, ao verem tudo aquilo, arregalam os olhos e Yolanda pergunta: mas o que é isso tudo? Todos esses documentos estavam escondidos esse tempo todo aí dentro? Jacutinga conta que aqueles são os documentos que ela guardava de seus antigos clientes. E ao procurar, ela pega uma folha e diz: isso aqui, Sandra, prova que você e João Pedro podem ficar juntos. Sandra, ao olhar, fica em choque e ao olhar para a mãe, mostra e pergunta: mas isso aqui é verdade, mãe? Me diga. Yolanda, ao ver, fica desesperada e fala: mas como você colocou as mãos nesses documentos? A ex-mulher de Egídio diz para a filha que aquele documento é verdadeiro e pede desculpa por nunca ter contado a ela antes. Sandra, aflita, diz: mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, que meu amor com João Pedro não é mais proibido, agora é tarde. O João Pedro tá preso e não tem mais nada que eu possa fazer. Jacutinga sorri e diz: você não se preocupe, que eu já pensei em tudo. Jacutinga conta o seu plano para as duas e diz: eu preciso que alguém me vá chamar aqui, Marçal, que eu preciso falar com ele. Sandra e Yolanda ficam caladas, sem entender nada. E Joana, que tinha escutado toda a conversa, fala: a senhora pode deixar que eu vou. Eu faço questão de ajudar. Yolanda olha para a amiga e agradece. Joana vai até a fazenda de Egídio e, ao ver o capanga, se aproxima sem que ninguém veja e fala: eu tô precisando falar com você. Marçal se assusta e pergunta: mas o que você quer comigo? Joana, sem perder tempo, diz: eu nada. Foi a Jacutinga que me pediu para chamar você para falar com ela. O empregado de Egídio fica surpreso e fala: a Jacutinga voltou? Eu não posso acreditar. Joana, sem paciência, responde: pois é melhor você acreditar, até porque ela quer falar com você lá na sua antiga casa e ela disse que tá com pressa. Marçal, sem perder tempo, entra no carro e vai até a Jacutinga. E ao chegar de frente dela, o capanga de Egídio pergunta: você voltou? Jacutinga diz que sim e pede: eu preciso que você me conte quem foi que atirou em Egídio. Marçal, ao escutar, pensa um pouco e responde: e como eu vou saber de uma coisa dessa? Jacutinga, sem paciência, fala: você não se faça de besta, Marçal, que eu sei muito bem que aquele tiro que Egídio levou foi tudo armação e eu tenho certeza que foi você a atirar, não foi? Marçal, contra a parede, pergunta: mas por que você tá falando isso? Jacutinga explica: quando o Norberto me falou o tipo da bala, eu soube logo que aquela arma só tem uma pessoa aqui nessa região que tem, e é o teu patrão. E eu sei porque era do Coronel Pica-Pau, e ele, quando era vivo, me mostrou mais de uma vez aquela arma. E eu sei que o Egídio guardou ela por todos esses anos. Marçal, preocupado, diz: mas você não tem como provar isso tudo, é só a tua palavra. Jacutinga fala: você tem razão, mas eu só preciso que você dê o seu testemunho e admita ao delegado que foi você que atirou e a mando de Egídio. Marçal, sem pensar duas vezes, responde: mas nunca, o coronel me mata, ou então vou acabar preso.
Jacutinga o ameaça e diz: se você não fizer como eu tô te falando, eu vou mostrar a todos aquelas fotos que eu tirei de você. Se lembra? Masao, com medo, pensa um pouco e concorda em ajudar. Masao sai e vai até a delegacia para falar tudo o que sabe. E Jacutinga, olhando para Sandra, entrega um pote para ela e diz: você agora tem que fazer em modo que o teu pai coma o doce que tem aqui dentro. Sandra, curiosa, pergunta: mas o que a senhora colocou aqui dentro desse doce? Jacutinga, sorrindo, fala que não é nada de perigoso e que inclusive ela também pode comer, mas que o doce só deixará Egídio um pouco mais sincero. A moça, sem entender, vai até o seu pai e Egídio, ao ver a moça, estranha e pergunta: você por aqui? Mas que milagre é esse? Sandra fala: eu soube que foi o João Pedro que atirou no senhor. O senhor tinha razão sobre os inocêncios. Eu vim aqui pedir perdão. O coronel abre um sorriso e diz: eu fico muito feliz que você tenha aberto os teus olhos e tenha percebido que aquela família não vale nada. Sandra mostra o doce para o pai e diz: eu inclusive preparei esse doce de goiaba para o senhor, porque eu sei que é o teu favorito. Egídio suspeita um pouco e espera que a filha experimente antes. E ao ver que Sandra estava comendo, o coronel começa a comer também. Pouco tempo depois, o delegado chega. Egídio, ao ver o Nocia, fala: delegado, eu soube já que o senhor prendeu aquele moleque João Pedro. Eu devo dizer que eu estou muito feliz. O delegado encara o coronel e avisa: eu tinha prendido sim, mas ele já foi solto. Egídio, furioso, pergunta: mas por quê? Eu posso saber se ele foi preso essa manhã mesmo? O delegado avisa: foi que o verdadeiro atirador se entregou. Egídio, assustado, pergunta: mas quem foi? Me diga. Nocia responde: foi o teu empregado, Masao. O senhor, por acaso, não sabia de nada disso? É então que o filhote de Pica-Pau tentará mentir, mas graças ao que Jacutinga tinha pedido a Noberto para colocar dentro do doce, o coronel não consegue mentir e diz: sabia sim, sabia de tudo. Sandra arregala os olhos e Egídio, ao perceber o que tinha falado, diz: me desculpa, delegado, mas o que eu quis dizer foi que eu sabia sim. Egídio tenta mentir, mas percebe que não consegue. E ao olhar para o doce que Sandra tinha trazido, ele olha para a filha e pergunta: foi você, não foi? O que você colocou aqui dentro? Me diga. Sandra, sorrindo, fala: é um presente de Jacutinga, para o senhor ser mais sincero. O delegado se aproxima do coronel e pergunta: me diga, o senhor foi o mandante do próprio atentado com a intenção de culpar o teu genro, João Pedro? Egídio, sem conseguir se controlar, fala: fui eu sim. Coronel tampa a boca, mas o delegado o leva preso. Sandra vai ao encontro do seu amado e revela: Jacutinga me mostrou um documento que mostra que eu não sou filha do coronel Egídio. Ele é estéril. João Pedro, feliz, fala: então você não tem o sangue daquele coisa ruim? Sandra diz que não, e os dois voltam a morar juntos, e pouco tempo depois, Sandra tem um outro filho. Agora me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do final de Egídio, e me digam se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like para receber sempre os novos vídeos sobre as novidades da novela Renascer.